Raio X, tudo sobre o punk, parte 2. Fala galera, eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Guto Dal Porto. E voltamos aqui para parte 2 desse episódio sobre... Tudo sobre o punk, né? Esse menino documentário aí, trazendo várias informações aí pra galera, né? Eu não quis ser prepotente, até falei pro Netão, falei, ó, a gente podia colocar assim, guia definitivo do punk, mas definitivo é uma palavra bem prepotente, né? É um bate-papo aqui, né? É um bate-papo, a gente tá contando a história, mas compartilhando o que a gente... exato. Uhum. E lá na primeira parte, a gente falou do início do movimento... Até ali, a formação da cena em Londres, ali, né? O começo. Aquela primeira, a gente chamando de primeira fase. Ali, o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu no Reino Unido ali, né? Isso aí. Mas antes da gente continuar, vamos agradecer aqui o Estúdio Garage por estar cedendo o espaço para a gente poder gravar esse vídeo para você. Também não deixa de se inscrever lá no nosso Instagram, PodRockBR, aqui no canal do YouTube e dá like nesse vídeo, beleza? E se você não viu a parte 1, corre lá, vê a parte 1, depois volta aqui e vê esta segunda parte. Cara, feito esse movimento lá em Londres, coisa que não foi rápido, né? Mas ele teve ali, como tudo no punk, uma ascensão e uma queda. Exato, né? Perfeito. E aí, só que o punk não morre, né? O punk não morre. Eu acho que vale, cara, a gente ir lá de novo para os Estados Unidos. Sim. Acho que começa a ter uma reinvenção do punk ali na cena ali, né? Em outro local. Em outro local, não exato. É em Nova York. Se a gente puxar aqui para Califórnia, começa a ter um boom ali, né? Boom de bandas ali de punk rock, né? A gente vai começar a citar aqui que muitas dessas bandas mais famosas do punk surgem ali, né, cara? Que estão nativas até hoje. Muitas delas ativas até hoje, né, cara? Black Flag, das primeiras. Dead Kennedys. X. Cara, eu tive a oportunidade de ver show do X. Você viu? Eu vi, eles abriram pro Pearl Jam, cara. Nossa. Foi muito foda. Estão nativos até hoje, cara. Nativos até hoje. Eles foram adaptando, mudando o som deles, mas puta, o disco X é importantíssimo, é foda demais, cara. Muito massa. Participação feminina, né, cara? É muito legal. Misfits, tua banda aí do... Aqui não tô com Misfits, mas a alusão ao Misfits aqui. O Misfits, ele surge nessa cena aí, né? Ali no final dos anos 70 ali, já com uma outra pegada, né? Quando a gente fala que o não punk, é político, entre aspas, né? Mas ele entra ali com uma pegada de querer fazer coisa do horror, filme de horror. Chocar de alguma forma. Chocar de outra forma, com uma outra estética, né? Que é bem legal também, né? E importantíssima ali pra cena, nossa, né? Cara, Misfits é uma banda que eu acho que merece destaque pra gente falar, porque ela vai servir de influência pra muita coisa, né? Eu acho que ela é muito... essa primeira fase do Misfits também, ela durou pouco tempo, né, cara? Sim. A primeira fase com o Glenn Danzig ali. Sim. Mas ela é muito influente, né? Acho que tanto pelo som, principalmente quanto a parte estética, ela é muito importante, nossa, né, cara? A estética ela influencia gente, todo quanto é tipo de banda, né, cara? Não tem quem não conheça, né? Tanto a parte visual deles, com os topetões, as sombras nos olhos. Deadlocks, né, que eles chamam, e aquela caveira deles também. O mascote deles, né? O Ghost. Ghost, cara, que ficou, assim... uma marca registrada, então às vezes você não conhece a banda, mas isso aí... Você já viu alguém com uma camisa do Misfits? Você já viu. Cara, uma pessoa que sempre, assim, levou o Misfits em tudo que eles fizeram, Duff McKagan do Guns N' Roses, né, cara? Inclusive, eles gravam Attitude, né? Attitude, no Spaghetti Incident, né? Então, e muitas bandas, o Metallica gravou várias vezes, Misfits, se a gente for pegar bandas hoje, tipo, o Trivium tem cover de Misfits, é muita gente, é muito influente os caras. É tipo Ramones, né? É uma banda tão influente quanto Ramones, assim, pra cena ali de hard rock, até mesmo do metal, né, cara? Principalmente pro thrash metal, né, cara? Mas aí que é legal você ter falado isso, ô Pim, porque aqui a gente entra nessa segunda fase do punk, ele começa a mudar algumas vertentes, né? Sim. Aqui surge o que a gente chama de hardcore, né? Sim. E esse hardcore, muitas dessas bandas, assim, ela vai trazendo influências diversas entre elas. Então, algumas bandas, por exemplo, o Dead Kennedys, ele traz uma influência, talvez algo de mais de ska, de reggae, de surf music. Outras bandas já começam a querer flertar com estilos mais pesados, como o próprio metal. E ela começa a ter essa divisão ali, né? Sim. Algumas bandas que começam bem hardcore, elas mudam talvez para um som mais metal. Aqui a gente tá falando da cena da Califórnia.
Mas em Londres isso também estava acontecendo, né? Com bandas como Discharge, como The Exploited, como The Varukers, que são bandas que são muito importantes, tanto pro punk quanto pro hardcore, mas também Anticimex, quanto pro crossover, né? Que surge o crossover, né? O Guto é uma bíblia, cara. Ele tá falando de banda que eu não ouvia faz um tempo, cara. Né? É sensacional. Sensacional, bandas, cara. Né, cara. E é coisa assim que, você vê, pouca gente comenta, né? Exato. São bandas muito importantes. E é da cena de Londres ali, cara. Exato. Que louco, né? E eles vão mudando, né? A gente tá falando aqui nos Estados Unidos, Black Flag. Porra, os caras são fodas. Outra banda que eu acho fundamental ali, tem uma importância histórica muito grande, Bad Brains. Primeira banda de punk hardcore só com integrantes negros. E que conversa muito também com um pouco do som do reggae. Tem muita influência. E porra, o primeiro disco do Bad Brains é um disco fundamental pro punk hardcore, né, cara? Dessa segunda leva. A transição exatamente, do cara. punk pro hardcore, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80. Finalzinho dos anos 70, começo dos anos 70. Começa a vir as bandas que muita gente aí já vai conhecer, né? Bad Religion. Social Distortion. Rancid. Soul. NoFX. Cara, e aí... Todas as bandas que... E são bandas, assim, que são final dos anos 70, começo dos anos 80, e muita gente só foi conhecer essas bandas lá nos anos 90. Exato. Né? E muitas delas, elas foram adaptando o som delas, né? Outras saindo já para um som que seria depois o hardcore mais melódico, né, cara? O próprio NoFX, o Rancid. Final dos anos 90 teve aquela onda, né, de Millencolin, Pennywise e bandas nessas... Aí depois surge, o próprio The Offspring surge ali no final dos anos 80. Green Day dá pra colocar nessa sacola aí. Exato. E aí isso é legal da gente falar do punk, esses vários desdobramentos, essas ramificações, né, que a banda, que o som tem. E isso acho que vem, na verdade, até meio desde o começo, né, porque se a gente for pegar o que a gente falou no primeiro episódio, o punk, quando ele surge, ele não era um movimento musical unificado. Sim. Eram várias bandas com sons um pouco diferentes que em determinado momento convergem. Movimento. Se a gente pegar, por exemplo, fazer um paralelo com o grunge. Perfeito. O grunge... Cara, você consegue falar assim, existe uma sonoridade grunge? Não, cada banda é de um jeito. Você tem de Alice in Chains a Nirvana. Sim. De Stone Temple Pilots a Mudhoney. Exato. Cara, coisas completamente diferentes, perfeito, né? E aí, no punk não era diferente, né? Assim, na verdade, veio antes, né? Exato. Essa diversificação de estilos dentro do punk. Tinha ska, tinha reggae, tinha um som mais pesado puxando pro hardcore, tinha aquele punk rock mais raiz, cara, e tudo isso estava dentro do movimento, até mesmo que nem você disse, Blonde, Talking Heads, cara, do movimento punk. E aí você vê, é legal, né, porque o Talking Heads, ele é muito associado a New Wave, mas o pós-punk, que a gente chama, assim, né, cara, surge do punk, cara, o punk, entre aspas, tava morrendo ali nessa primeira fase, eles começam a se reinventar, né? Então, mas ele surge junto com o movimento punk, né? Talking Heads. Exato. O final ali, né, cara? E tem bandas geniais nesse ponto pop, o Killing Joke. Porra, o primeiro disco deles cara, um som meio industrial, meio punk, meio pós-punk, é uma coisa... É uma mistureira. É uma mistureira, né, cara? E é muita coisa massa. E, cara, esse movimento, principalmente da Califórnia, ele vai enveredar, né, e servir de base porque a gente chama de thrash metal, não vai não? Não, sem dúvida, porque cara. Bay Area é total influenciado pelo movimento punk ali da Califórnia. Se a gente for olhar o thrash metal, ele basicamente é uma mistura de um som do metal, que era aquele som mais bem tocado, guitarras com a velocidade do punk ou desse hardcore que vem ali. Quase um cross, né? Entre as coisas. Exato. Entre o heavy ali e uma coisa mais corrida, né? E aí quando você vai pegar as influências do Metallica, por exemplo, e isso a gente sabe porque eles gravaram discos Discovery. Sim. Anti-Nowhere League, Misfits, tudo esses caras que eram da cena punk, né, cara? Sim, verdade. Tudo... o próprio Megadeth regravou Sex Pistols. Exato, Megadeth regravou, toca Sex Pistols até hoje nos shows, né, cara? Blitzkrieg, que é uma banda punk, então quer dizer, era muito, muito forte ali, né, cara? E isso influencia total o som deles, né, cara? E a cena da Califórnia, ela foi perdurar ali até os anos 2000, começo, talvez. Com muita força, né? Que é aquele punk rock californiano, Sim. que começou a ser chamado assim para diferenciar daquele punk rock mais de origem, né? Que começa com um som mais agressivo ali, com um hardcore, depois uma coisa mais melódica. E aí vai agregando essa parte mais melódica, talvez um pouco do surf
music aí, Também, refrões melódicos. bastante. E que tem um boom, né, cara? Muitas dessas Rancid, NoFX, o próprio The Offspring explode nessa época aí, né, cara? No final dos anos 80, começo dos anos 90. E tem bandas aí até hoje com uma pegada assim, né, cara? E Sim. não só nos Estados Unidos, né? Sim. Pô, uma banda que eu sei que você gosta, que nós gostamos em paralelo, que não é tão conhecida. Dropkick Murphys, cara. Dropkick Murphys, Banda exato. punk. Banda punk. Com total influência nessa levada da Califórnia. Sim. Mas já trazendo uma coisa mais celta junto. Sim, né? exato. Aí, muito legal, se a gente né? for trazer pro dia de Tem um hoje, monte pô, de coisa. banda que tem feito bastante sucesso, chama Turnstile a banda. É um hardcore mais melódico, recente, pô, os caras perguntaram pra muita gente aí, os caras, pô, é o ápice do hardcore hoje. Sim. É interessante, né? É uma coisa que eu acho que ela tem até mais força hoje em dia Sim. do que o próprio metal. Concordo. Eu acho que hoje o punk rock ele tá mais inserido no mundo pop Também do acho. que o metal em Concordo. si, né? Acho que conversa um pouco mais hoje em Conversa dia. mais, você Acho que pega por causa da artista- estética. Não, por causa dos artistas também, Sim. que eu acho que pegaram ali um pouco dessa fase anos 90 e usaram isso de influência, né? Por exemplo, muito artista pop tem influência de bandas, né? Green Day, Sim. Offspring, Sim. né? Você pega aí até Avril Lavigne, Sim. gravar uma coisinha mais Sim, punkzinha, sim, perfeito, um pop punk, né? É, Agora, mas que tem influência desses caras. Kelly agora gravou disco fazendo punk. Total influência desses Total caras dos influência, dessa né, cena cara? anos 80, começo dos anos 90. Então eu acho que hoje ele tá mais presente no mundo pop do que o próprio metal, né, cara? Pra você ver como Sim. ele foi importante, né? Cara, e no Brasil, cara? No Brasil, eu acho que a gente passou reto aí, mas teve ali, principalmente nos anos 80, teve uma força do Teve, punk, não, né, acho que até cara? um pouco antes, né, Pim? Se a gente voltar ali pros anos 70, ali, finalzinho dos anos 70, já começa a surgir essa cena aqui, acho que, de forma resumida aqui, acho que basicamente em 2 lugares, né, a gente pode falar, né? Sim, Com resumidamente. mais força, né? Sim, São Paulo. São Paulo e Brasília. Existe até aquela uma disputa, assim, aonde que surge o punk no Brasil? A primeira banda que dizem que ter se formado no Brasil de punk rock, isso tem vários documentários, é a Restos de Nada, né? Sim. Que surgiu em 78, que tá bem alinhado ali com o movimento dos Estados Unidos, Sim, da exato, Inglaterra, né, cara? Mas só vai gravar nos anos 80. Porque assim, imagina, né? Muito Antigamente era caríssimo, em qualquer lugar do mundo era caríssimo gravar. Imagina no Brasil e todas essas bandas, todo esse movimento punk que tem aqui era de gente periférica, né, cara? Sim. Totalmente. A gente pode focar um pouco mais na cena de São Paulo, que eu acho que ela é um pouco mais... ABC, né? Da São Paulo e ABC ali, que ela é um pouco mais rica, né? Porque de onde surgem grandes nomes do punk ali, né? Inocentes, Ratos de Porão, Olho Seco, Uster, todos esses caras surgem ali em São Paulo. Cólera, exato, E o grande barato é que assim, eles não tinham força pra gravar, pra fazer nada, porque eram realmente movimentos periféricos, né? Era totalmente periféricos, né, cara? E aí junta-se essas bandas e grava um disco que é muito importante pra cena de punk, A compilação, né? que é o Grito Suburbano. O Grito Suburbano, Cara, exato. que traz Olho Seco, traz Inocentes e traz Traz- Cólera, exato. tudo no mesmo disco. E é um marco do punk no Brasil, né, É um marco cara? do punk no Brasil, e exato. ali, trazendo pra Brasília, cara, a gente tinha o Aborto Elétrico, Sim, que dizem que é o... a origem de Legião e Capital ali, né? Dizem, você ia falar que é a origem do punk. Não, era a origem dessas duas bandas aí, né? dessas duas bandas. Ela meio que, né, junta integrantes que eram do Capital e do Legião e dali pra frente. Poderia ter sido abortada, o aborto elétrico? E em paralelo a isso, Fica a questão, né? fica a questão, você aí que vai falar pra gente nos comentários, o que você acha? Mas o Aborto Elétrico deu base aí pra umas músicas, principalmente pro Capital Inicial, né, cara? E eu gosto das músicas que eles trouxeram pro Capital, eu acho legal. E eu acho que a mais punk mesmo ali, e que trouxe uma mensagem mais forte, Plebe Hood, né, cara? Plebe Hood, exato. Acho que a Plebe Hood, sim, tinha uma Tinha uma veia pegada bem punk ali. bem é mais verdade. protesto, né? Exato. E aí, essas duas frentes, né? Brasília, ABC, e a gente teve bandas ali que deixaram de ser punk, bandas que enveredaram, por exemplo, o próprio Ratos de Porão trouxe um pouco mais de agressividade, A gente... tocava nas cenas mais de metal, né, Sim, cara? o Ratos de Porão, por exemplo, ele surge como uma banda totalmente punk ali. Sim. E eu acho que aí com o colapso do movimento punk com força ali na Grande São Paulo, no ABC,
O próprio João falou, pô, cara, eu parti pro metal, que os caras eram muito mais unidos, né? Porque quando a gente fala da cena punk aqui no Brasil, a gente tem que falar das gangues, né? Sim. Que ali em São Paulo era muito forte isso, né? Então tinha as gangues de São Paulo, tinha as gangues do ABC, uma não bicava com a outra, então tinha treta. O momento político do Brasil era muito terrível, né, cara? Briga, né? Muita repressão, brigas. O movimento dos skinhead também. Exato. De afronta. Exato. Shows saindo. O lendário show lá no Sesc Pompeia lá, que acabou virando briga, a polícia entrou, os caras tentaram botar fogo lá, a polícia mesmo botou fogo e tentou botar a culpa nos caras, não morreu ninguém, mas... muito do que estava acontecendo lá fora, o que aconteceu em Londres, assim, cara, a gente teve uma representação disso no Brasil, né? E aqui muito eu acho que a influência dos meios de comunicação, da mídia, ela foi muito forte, porque começou a falar muito mal do punk, e o punk meio que ele morre ali, né, cara? Morre entre aspas, né? Porque a gente vai ver que bandas como Inocentes continua, o Ratos... Pouca força, né? Força, assim, não com essa relevância nacional, assim, né? Sim. Claro, continua, Garotos Podres até hoje tá aí, Inocentes com Clemente até hoje tá aí, o Ratos tá aí até hoje. Mas nunca teve uma puta força, né? Nunca teve, né, cara? Cada um seguiu. São expoentes. E eles foram enveredando por lados diferentes, né? Como você disse, o Ratos foi pra um lado mais metal, o João Gordo abraçou a cena metal, que acolheu ele muito bem, né? O som muda. Acabou diluindo um pouco, né? Exato. O próprio Garotos Podres acabou voltando depois nessa onda mais de hard rock melódico, né? Exato. Assim, não que eles fizeram isso, eles aproveitaram essa volta e começaram a tocar de novo, né? Então, assim, é um movimento que ele custou a ter força no Brasil e morreu antes de... durou muito pouco, né, cara? Você não consegue pegar discos... Assim, que são ícones desse movimento no Brasil. Porque esses caras não conseguiram, muitas dessas bandas não conseguiram gravar, né, cara? Depois a gente vai ver, o Cólera tem grandes clássicos, o próprio Garotos tem grandes clássicos, o Ratos nem se fala, tá aí até hoje, o Inocentes tem grandes discos, mas quando a gente fala em cena, um movimento assim forte... Mas é muito mais de nicho, né? Muito nichado, muito cara. Nichado. Muitos não conseguiram sobreviver depois disso, né, cara? As bandas tiveram que acabar, né, infelizmente. Infelizmente. Bom, acho que é isso. Pra gente encerrar agora, Gutão, vamos dar dica de discos aí? Vamos, legal, cara. Cada um? Pode ser. Quer começar? Você fala um, eu falo outro. Beleza, eu vou começar... Cara, vou começar pelo Marco Zero. Sex Pistols, Nevermind the Box. Caramba, então eu vou também pelo Marco Zero. Ramones. Show de bola, cara. Cara, eu vou pegar minha banda favorita, Misfits, Walk Among Us. Nossa, que descasso. É. Eu vou de London Calling, Clash. Puta. Obra-prima. Se você não ouviu... É obra-prima. É o Master of Puppets, é o Dark Side of the Moon do punk, esse cara. Esse cara é foda, velho. Muito bom. Eu vou aqui de o primeiro do Bad Brains. Muito bom, cara. Vou puxar do Bad Religion, Recipe for Hate. Muito bom. Vou puxar aqui Dead Kennedys, Fresh Fruits for Rotten Vegetables. Esse é o teu vinilzão, capa animal, cara. Muito foda. Lindo esse disco. Eu vou puxar de uma banda que eu gosto, mais recente. Ela teve origem lá nos anos 80, mas teve discos, eu acho que mais legais depois, assim. SM Airlines do NoFX. Acho um descasso pra quem gosta de um punk mais pesado ali. Os guitarristas são muito bons. Acho animal. E eu vou finalizar aqui com Ratos de Porão Brasil. Clássico, tá ali mais num crossover ali, mas é um descasso, velho. Acho Cara, eu acho, assim, vou pegar a dica do Grito Suburbano, porque eu acho que é legal pra galera, assim, curtir ali o início do movimento. É um disco bem precário, a gravação, mas eu acho legal pra você ver como que era o início do punk no Brasil. Show. Também aproveitando pra dar dica de documentários, eu acho que é legal, porque tem muita coisa. Cara, falando de filme, né? CBGB, o filme é muito legal. Muito bom. Né? O Botinada, um documentário. Cara, eu revi ele ontem, o Pim, pra gente gravar aqui. Não, é sensacional. Tá no canal do Casa Gastão gratuito e é dirigido pelo Gastão. Ele tem participação, muito legal. Fala ali da origem dos punks no ABC, muito massa, cara. Tem o documentário do Iggy Pop. Eu tava vendo aqui até pra gente gravar aqui. Tem um documentário bem bacana. Na verdade, ele é uma série documental, chama Punk. Ela é com produção do Iggy Pop, ela tem 4 episódios. Então, cada episódio ele pega uma fase do punk. Então, punk americano, punk
em inglês, e depois anos 70, desculpa, anos 80 e anos 90. É meio difícil de achar hoje no Brasil, ele já esteve na Globoplay, mas não está mais. Mas procurem na internet que vocês acham e vale a pena. Caçada marota que acha. Ô Pim, sabe outra coisa que é bem legal, cara? É uma série com atores, mas é muito boa, cara. Chama Pistol. Pistol? Que pelo menos estava no Star Plus. Sim. E é a história do Sex Pistols. Sim. Dirigido pelo Danny Boyle, o diretor de Quero Ser um Milionário. Sim, a produção. Transporting. Foda, é um baita diretor e a série é muito boa, cara. Muito massa, boa. Essa ver, muito legal. Legal. Show de bola. Cara, conteúdo pra caramba. Nosso guia aí do punk, o raio-x, na verdade. Essa é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, corre lá agora e assiste a parte 1. Não vai fazer muito sentido. Melhor você assistir a parte 1 primeiro. Mas é isso. Me diz aí nos comentários qual que é a banda punk aí da tua banda punk preferida. Vamos nessa? Valeu, galera. Um abraço. Abraço, galera. Falou.